Oi para você que está com a gente aqui na programação da Rede Alesp. A gente começa mais uma edição do Cultura e Saber falando sobre recuperação judicial e o papel do Estado em empresas que têm atuação inclusive no poder público. A gente vai entender mais desse cenário com o autor dessa obra, Rubem Aloísio Monteiro Moreira Neto. O Rubem Monteiro, que está comigo aqui na Livraria Martins Fontes, em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Quero que a gente possa falar mais dessa obra. É um prazer estar aqui, participar de um programa tão importante que a TV Alesp vem fazendo, trazendo escritores brasileiros. E essa obra nasceu de um trabalho acadêmico. Eu cursei mestrado em Direito Empresarial Transnacional, um módulo na Universidade de Salamanca, na Espanha. E nós, ao longo do curso, verificamos que as recuperações judiciais envolvendo concessionárias e permissionárias que prestam serviço público, elas trazem um grande problema para a sociedade. Nós, como cidadãos aqui da cidade de São Paulo, estamos assistindo aí a novela, a saga da Enel em relação à questão da energia elétrica. O serviço público, é importante que o leitor entenda, ele é desempenhado pelo Estado. Os entes da federação têm a titularidade, pela própria Constituição Federal, para oferecerem o serviço público para todo o povo brasileiro. Então, a parte de energia, água, transporte urbano e vários outros elementos, telecomunicações, são todos por mandamento constitucional, serviços públicos. E o Estado brasileiro, através de concessões e permissões, escolhe empresas que atualmente são transnacionais, na sua grande maioria, para ofertar esse serviço. Nós tivemos, a partir do momento em que a Light, que é a empresa de abastecimento de energia elétrica do Rio de Janeiro, entrou no processo de recuperação judicial, um grande desafio, um grande debate a respeito de qual seria a participação do Estado dentro dessa concepção. A legislação de recuperação judicial é uma lei de 2005, é a 11.101. E essa legislação, ela estabelece que os credores podem vir a compor uma sociedade de credores com o intuito de atuar na recuperação de modo mais forte, mais ativo, ou até mesmo trabalhar no sentido de ocupar o espaço da sociedade em recuperação judicial. Então, como nós temos aí o direito público e o direito privado num diálogo intenso, e como é necessário trazer uma solução para a população, o livro pretende resgatar um modelo em que o poder público seria, através de uma sociedade de economia mista, o grande capitão dessa empresa, sociedade de credores, prevista na própria Lei de Recuperação, no artigo 50, e ele estaria como um garantidor do serviço público. Eu não estou trazendo um modelo de reestatização, até porque a gente sabe que desde a década de 90, os serviços públicos no Brasil seguiram um modelo internacional. O Estado saiu do comando e da execução desses serviços através das suas próprias empresas e delegou para sociedades que tinham expertise nesse modelo. Mas, infelizmente, nós temos percebido que alguns grupos eles estão tão preocupados com lucro que eles deixam a desejar em relação à execução desse serviço. E são esses serviços essenciais, se a gente pensar em energia, água e outros serviços em que o Estado mantém esses contratos. Eu queria te provocar, durante a sua fala, você menciona algo que me faz pensar. Algumas linhas políticas, né, defendem um Estado mínimo, com uma participação talvez muito pequena diante desse mercado que, em teoria, se autorregularizaria. Isso vai de encontro com o desenvolvimento da sua tese no sentido inverso, de que o Estado sim precisa fazer essa fiscalização com o apoio da sociedade para que a gente tenha um bom resultado, seja na entrega dos serviços públicos como água, energia e outros,
Você já parou para pensar sobre esse aspecto, por exemplo? O meu próximo passo aí, o próximo livro, se Deus quiser, é justamente tratar da questão das agências reguladoras dentro desse modelo que eu percebo uma falha, um delay entre a atuação da agência reguladora, que seria o braço de fiscalização do Estado, dos entes da federação, no tocante ao serviço público que tem sido oferecido para toda a sociedade. Eu citei o caso da Light, mas nós temos um caso emblemático, que é a Oi. A Oi, ela é a maior empresa de telecomunicações, hoje atende mais de 3 estados da federação. Ela foi a extinção da Embratel, que era uma empresa nacional, e ela tem uma penetração no interior que é só ela a prestadora de serviço. Então, a gente não pode analisar as coisas sob o enfoque do estado de São Paulo. Nós temos que analisar situações como telefonia e telecomunicações e internet no interior da Bahia, por exemplo. Quem vai fazer esse serviço? Porque para a empresa transnacional, para a empresa que está objetivando lucro, e é da própria natureza dela, o DNA dela é esse, é capitalismo, mas existe uma contrapartida, porque em muitos lugares esse lucro não é tão grandioso e nem tão evidente como nas regiões desenvolvidas do Brasil. Você, acredita que esse monopólio também é perigoso para que o Estado possa fazer essa fiscalização? Ou seja, a livre concorrência é mais saudável? É boa pergunta. As coisas nunca podem ser. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. O Estado não é um intruso e o Estado não é um mero facilitador do crescimento econômico, mas o Estado é um parceiro forte. O Estado tem equipes funcionais de alta qualificação. Hoje todos nós sabemos como é difícil você passar num concurso público, ele seleciona profissionais de um grande conteúdo, e o Estado também, ele tem a força da própria sua estrutura. Então nós temos que aproveitar esses pontos positivos do Estado, mas a iniciativa privada, e eu dou um exemplo do CONAR, que é um órgão privado que regula as propagandas de televisão e funciona de forma muito eficiente, é trazer o que é bom e o que a iniciativa privada oferece de melhor para uma união de forças com o Estado. O que é importante dizer é que no Brasil nós temos legislação que permite esse mix, essa combinação de normas do direito privado com o direito público. E eu digo exatamente em relação à lei da tecnologia brasileira, que é o Marco Tecnológico Nacional. Essa lei, ela veio em 2005, mas eu brinco que os operadores do direito, eles não são cientistas e eles são analógicos, eles não têm uma facilidade com a tecnologia. E esse marco tecnológico, ele ficou meio perdido no tempo, até que a emenda constitucional de 85, de 2015, resgatou esse tema para que em 2016 nós tivéssemos uma lei, que eu menciono muito no livro, que é a 13243, que trouxe a possibilidade do Estado participar como acionista minoritário de sociedades, de empresas que tenham a tecnologia, a inovação como elemento-chave da sua estrutura. Importante dizer que eu entendo que a iniciativa privada e o Estado podem sim atuar de uma maneira inovadora na prestação do serviço público, que infelizmente isso não é questão ideológica, é uma questão real, nós estamos vendo, está sendo tratada de uma forma um tanto equivocada em relação à fiscalização, a selecionar os melhores players para atuação, e eu vejo que é necessário. Esse assunto passou a ser um assunto de importância para todo mundo, além do segmento do direito. Você lança esse livro, em setembro desse ano, inclusive aqui nessa livraria com um público bastante grande, como você mencionava para mim, nos bastidores. E você cita no começo da nossa conversa essa fusão e esse diálogo que precisa haver entre o direito privado e o direito público
para dimensionar a complexidade de temas como esse, né, à luz, perdão do trocadilho, né, do que a gente está vendo hoje em função da Enel em São Paulo. De que maneira essa análise se torna cada vez mais necessária, né, que seja feita pelos entes públicos, para que a gente consiga ter uma fiscalização mais eficiente, mas de fato o cumprimento dessas medidas. Estou perguntando isso porque esse ano, inclusive, passou pela Lesp a criação de novas agências reguladoras, o reforço, inclusive, do escopo dessas agências reguladoras de serviços públicos, de energia, de água, enfim. Mas a gente tem um outro problema aqui em São Paulo, que é quando o serviço público é prestado por uma concessão que é nacional. É um outro parâmetro que é muito maior para ser dimensionado e de uma dificuldade maior. Queria que você pudesse contextualizar para a gente, né, como é que tudo isso consegue ser contextualizado nessa obra, mas também no seu trabalho de convencimento, né, como alguém que também está na gestão pública, de entender que esses processos precisam passar pelos gestores, mas também de uma maneira mais eficiente que essa fiscalização possa acontecer, para que a gente não tenha casos, né, tão complexos como esse que a gente está passando agora. É interessante você ter dito isso, porque eu participei de um programa da própria TV Alesp chamado Conexão Paulista, com o meu orientador, que é um grande jurista, penso que é uma das grandes cabeças hoje do direito, é jovem, e Daniel Carne Costa. E nós debatemos a questão relacionada aos entes da federação. Nós temos no Brasil 3 estruturas de poder dentro do Estado brasileiro. Nós temos o poder municipal, temos o poder estadual e o poder federal. E a Assembleia Legislativa, ela é o poder legislativo do Estado de São Paulo, e ela pode ter uma participação, e vem tendo uma participação, muito focada nos anseios da população paulista, no sentido não só de aprovar a criação da Agência Estadual das Águas, que era uma questão importante, porque água e energia, na minha modesta opinião e dos biólogos, é vida. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a isso. Então, as agências estaduais, a Artesp, por exemplo, elas têm que ter uma sinergia e um canal aberto com as agências federais, para que nós possamos, por exemplo, no caso da Agência Estadual das Águas, combinar ou conversar com a Agência Nacional das Águas, que é a conhecida ANA. Essa interação, ela se dá extrapartidariamente, são questões técnicas. Quando a discussão é levada para o lado político ou para o lado religioso, a gente perde na área técnica. São questões que merecem a análise de pessoas que têm a capacidade profissional e a expertise para lidarem e trazerem soluções para os assuntos que estão na pauta do dia. Então, por exemplo, a questão da energia elétrica. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo a Eletropaulo. Havia uma empresa paulista de telecomunicações. Essa empresa foi privatizada na década de 90, mas a Eletropaulo, ela trazia um serviço de excelência. Hoje, nós estamos percebendo que o serviço ofertado pelo próprio Estado através de uma empresa que era 100% paulista, já não está mais trazendo um resultado desejado para a população. Por quê? Porque no caso da Enel, antes da Enel, nós tivemos os americanos. A Eletropaulo teve um controle, foi comprada por um grupo americano que chamava-se American Electric Company, que é um grande grupo fortíssimo nos Estados Unidos. E aí, esse grupo, há alguns anos atrás, vendeu para os chineses que passaram para os italianos. Então, a gente pensa que as coisas no Brasil estão acontecendo e envolvendo brasileiros, não. O comando dessas empresas, no caso a última, é da Itália. Então, quais são as sanções que nós podemos adotar em relação a uma empresa transnacional?
É óbvio que o ente federal, a República Federativa do Brasil, é que precisa fazer frente a uma questão, inclusive, com outro país, com outro Estado soberano. O Brasil tem essa divisão dos três poderes, dos três entes da federação, mas, infelizmente, falta uma ligação entre as três forças políticas para que a gente possa alcançar um resultado melhor. O livro apresenta a ideia de facilitadores. No caso, a agência, ela estaria subordinada ao juízo da recuperação judicial. Eu coloco o Poder Judiciário dentro desse modelo como um player ativo. O juiz aqui passa a ser não só um destinatário das informações, mas ele passa a ter força, até porque a lei permite que ele tenha força, no sentido de solucionar questões relacionadas à concessão. Nós vimos essa semana uma juíza que determinou, sob uma pena altíssima, que a Enel volte a fazer a ligação da energia, inclusive trazendo o histórico dela no descumprimento de regras que são regras da concessão. Então, o Poder Judiciário precisa, sim, vir a público e, nesses momentos emblemáticos, atuar juntamente com os entes da federação, no sentido de trazer uma solução. Então, eu creio que hoje, pelo meu texto, o Poder Judiciário pode participar dessa união de forças. Perfeito, a gente vai continuar falando desse assunto depois do intervalo. A participação do Estado na empresa em recuperação judicial é o tema do livro de Rubem Monteiro, que está com a gente aqui nessa edição do Cultura e Saber, que volta depois do intervalo. O Cultura e Saber está de volta hoje recebendo o Rubem Monteiro, ele que é autor de A Participação do Estado na Empresa em Recuperação Judicial, essa obra que está disponível já e que foi lançada em 2025, atualizadíssima Você é um jurista, né, Rubem? Posso considerar assim? Eu sou um aprendiz de jurista. Imagino que com influências de grandes juristas brasileiros. Como é que foi a construção da obra, que fez parte, né, da sua formação acadêmica? Como é que você conseguiu reunir todas essas informações até chegar na publicação? Eu venho da iniciativa privada. Eu fui gerente jurídico da cervejaria Antártica Níger, atualmente chamada de Ambev. Trabalhei em um grande banco brasileiro, trabalhei em algumas empresas de grande estrutura nacional. E eu sempre tive uma visão um pouco distante do poder público e confesso até que não gostava muito do que eu via em relação ao poder público. Mas eu acabei indo ser professor da Escola da Magistratura do Estado do Mato Grosso do Sul e depois dali fui trabalhar na Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário de lá. E quando eu entrei no poder público, no Poder Judiciário no caso, e comecei a entender como é o dia a dia de quem é servidor público, a minha opinião em relação ao Estado, ela mudou. E como eu tinha feito especialização na Getúlio Vargas em Direito da Economia e da Empresa pela Escola de Administração e Economia, eu sempre tinha uma visão assim uma visão privada sobre todos os contextos. Eu entendia que o Estado tem que ser mínimo, eu entendia que todas as privatizações são necessárias, eu entendia que todos esses modelos, eles têm uma eficiência 100% inquestionável. Mas quando você vai trabalhar atrás do balcão, no caso do Poder Judiciário, eu fui entendendo que temos que ter uma intermediação do poder público, do Estado,
porque, infelizmente, às vezes a gente se depara com grandes grupos, e eu trabalhei em alguns deles, aonde a questão relacionada ao lucro acaba prevalecendo sobre todos os outros aspectos, inclusive sobre o aspecto social. E aí, na pandemia, eu fui convidado para trabalhar na Assembleia Legislativa e tive a honra de estar lá desde então, na parte da administração. E essa vinda para o Poder Legislativo do Estado de São Paulo permitiu que eu fosse agraciado com a Bolsa de Estudos da Universidade de 9 de Julho, que tem uma estrutura e tem um sistema de bolsas muito rigoroso. E o meu tema de debate era tratar o poder público e o poder privado dentro de um enfoque em que a Uninove tinha o seu mestrado e seu doutorado, que é no Direito Empresarial Transnacional. Quando eu fui para a Uninove e tive o Daniel Carnio Costa como meu orientador, e eu fui para a Uninove graças a um grande professor da PUC, da Alesp, que é o Alexandre Issa Kimura, que foi quem me abriu as portas, e eu não posso deixar de mencionar o nome dele aqui. Ali eu entendi que dentro da legislação existiam ferramentas para que nós pudéssemos unir forças em relação ao público e o privado sem que a gente modificasse as regras do jogo. O grande problema que eu vejo às vezes dos legisladores é que eles entram no poder legislativo querendo criar as leis. E muitas vezes existem leis. Então nós temos que muitas vezes trazer as leis que já existem para que elas possam ser aplicadas na sua potencialidade máxima. Então eu vejo a minha trajetória e vejo o livro como resultado aí desses 20 anos na área do direito. Mas mesmo assim eu ainda me considero um aprendiz, porque temos no Brasil juristas que são muito, muito importantes e que trazem exemplos para o mundo inteiro. Perfeito. Então, lembrando que você está como secretário especial na Secretaria-Geral de Administração lá da Assembleia Legislativa, e sua origem em Ribeirão Preto, é isso? Exatamente. Eu sou de Ribeirão Preto, mas amo São Paulo, a capital de São Paulo, né? Eu acho que a gente do interior tem São Paulo como uma referência complicada, uma cidade que a gente pode ficar assustado às vezes, desafiadora, mas eu brinco que eu aprendi a amar São Paulo, e eu acho que São Paulo para mim se eu sou nascido em Ribeirão Preto e falo que eu tenho uma editora carioca, o meu coração é de São Paulo. Então eu não posso deixar de dizer também da editora Lumen Juris, que me apoiou e que trouxe um trabalho excelente de diagramação, de ilustração. O livro ficou excelente, está sendo comercializado dentro de grandes plataformas, inclusive da Amazon, de forma e-book, porque hoje há muita gente, inclusive eu, lê pelo e-book, né? Mas nós também temos a versão impressa, e eu só tenho que registrar aqui o agradecimento pela editora Lumen Juris ter feito um trabalho de excelência. Não posso deixar de fazer essa pergunta, porque um tema que tem me deixado muito curiosa nos últimos tempos, e sobretudo de entender o impacto desse avanço na esfera pública, é o uso da inteligência artificial. De que maneira, para você, isso pode auxiliar em talvez plataformizar, né, mecanismos em que a gente consiga dimensionar o que está escrito aqui, para auxiliar mesmo quem está atrás do balcão, como você citou, como gestor público, como servidor público, pensando, né, nessa dinâmica da administração e pensando que os serviços públicos precisam ser executados, que as agências reguladoras precisam funcionar muito bem para fiscalizar. Inclusive esse orçamento, né, disposto que a gente está discutindo agora na Assembleia, para que os serviços possam acontecer, possam chegar. Como é que está hoje esse cenário? O que a gente pode esperar? Olha,
como eu mencionei antes, nós temos aí um marco tecnológico de inovação nacional. E essa lei, ela é muito clara no sentido de incentivar o Estado a participar de sociedades onde a métrica seja a tecnologia, seja a inovação. E a inteligência artificial, ela veio para ficar, nós sabemos disso. Inclusive, a minha revisora do meu texto brincava dizendo que o seu livro foi escrito por um ser humano, mas eu estou vendo várias pessoas que estão trazendo obras em que a IA acaba sendo a inteligência preponderante. É importante. O serviço público, ele precisa ter esse aprimoramento da tecnologia. E as agências e os entes da federação, eles vão ter que, num determinado momento, entender que a tecnologia ela é uma ferramenta útil desde que supervisionada. E eu digo isso, por exemplo, pelo caso nosso lá da Assembleia Legislativa. Eu sou um dos responsáveis pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão, esse que Fale Conosco, e nós não temos uma ferramenta que é de inteligência artificial. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão quer uma resposta que só um ser humano vai conseguir compreender. E vocês sabem que, voltando aqui na energia de São Paulo, acabou a luz a semana passada, muita gente ainda está sem energia. Aqui nós estamos falando de dezembro de 2025. E você entrava no serviço de atendimento da Enel, e ela dava uma resposta: se você está sem energia, clique 1. É claro que eu estou sem energia, por isso que eu estou entrando em contato com vocês. Estamos trabalhando para melhor atender. Então, a inteligência artificial, nesse caso, ela era para cansar o cidadão, para a pessoa desistir de inserir a reclamação dela no sistema. É de propósito. Nós temos que trabalhar uma inteligência artificial do bem. Uma inteligência artificial que agregue valor, que mostre para o cidadão que aquilo que ele está fazendo tem sentido, e não criar barreiras com a inteligência artificial. Vou além, vou fazer uma pergunta que eu queria muito saber pessoalmente de você. A construção dessa obra auxilia e influencia no seu trabalho daqui em diante? Ou o inverso, toda a sua trajetória se consolida na construção dessa obra? Olha, com certeza eu espero continuar desenvolvendo essa tese, porque ela gerou muita crítica no meio jurídico. Na própria banca eu tive um dos professores que não entendeu essa dinâmica e eu acabei sendo criticado em que pese ter sido aprovado, porque as pessoas têm muitas vezes a ideia de que eu estou trazendo uma solução de estatização. E longe disso, volto a dizer, a ideia é que as empresas, concessionárias e permissionárias façam um serviço de excelência, porque é isso que está dentro da Constituição Federal, no artigo 175 da nossa Carta Magna. O Estado está fiscalizando pela agência reguladora? Muito bem, mas e quando a agência reguladora deixa a desejar? O Estado pode tomar conta da concessão e da permissão através da ferramenta que eu estou trazendo no livro, da sociedade de credores? Esse é o ponto-chave. E a legislação, e eu passei na tese justamente porque a legislação permite isso, permite que se faça essa solução. Nós estamos vendo que hoje é necessário que os 3 entes da federação, junto com as agências reguladoras, junto com o poder legislativo, a nível federal, estadual e municipal, tenham uma integração maior e uma sinergia maior, porque a população, volto a dizer, não pode ser prejudicada. Serviços essenciais, como você muito bem disse.
Perfeito. Bom, a gente conversou com o Rubem Monteiro, ele que é autor desse livro que eu imagino que não só movimentou o âmbito jurídico, mas vai continuar movimentando, porque está atualizadíssima a publicação desse ano de 25, a participação do Estado na empresa em recuperação judicial, com a proposta aí do Rubem de a gente, inclusive, ter mais participação dos órgãos fiscalizadores numa cooperação, acho que essa é a palavra, né, com a Perfeito. iniciativa privada e também com as agências reguladoras de uma maneira geral e com, inclusive, o Poder Legislativo, que é um órgão fiscalizador, e outros entes aí federativos, numa integração, numa cooperação, né, Rubem? Quero agradecer você pela entrevista, pela Muito conversa obrigado, e desejar agradeço. sucesso à sua obra, ao seu livro. Obrigado. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui e agradeço demais. A gente se encontra numa próxima. Muito obrigada a você também que esteve conosco nessa edição do Cultura e Saber. Lembrando que você pode rever esse e outros programas lá no canal da Alesp no YouTube. A gente se encontra ao longo da programação. Eu espero você. Até mais.